Então, novamente juntos, final do ano, 17 de dezembro de 2021. Lindo ano para tanta gente, preocupante para outros, mas Deus é Pai. Estamos juntos para retomarmos nossos contatos com um tema que foi pedido. As pessoas podem pedir no site algum tema que gera mais dúvida ou que tem mais dificuldade de entender, e teve gente que pediu que eu falasse sobre a família, e o título do tema de hoje é A Família é Sagrada. A família é sagrada, e a gente já sabe, porque a gente escuta falar Sagrada Família, não é a Sagrada Família, a Sagrada Família. Muita gente pediu, e então nós vamos olhar a família pelo olhar, pelo óculos, pelo ponto de vista divinista. Oswaldo Polidoro, na época encarnado, restaurando a doutrina, recebendo gente na casa, brincava muito nesse tema, porque as pessoas vinham com problemas. O que que eu faço? E ele vinha escutava as queixas, as dúvidas e falava: família é um conjunto de pessoas que se defende em conjunto, mas se ataca no particular. É assim a frase genérica, porque o tema é delicado. Não tem família, não dá para eu pedir, levante a mão aí, quem não tem um problema de família, porque eu não estou vendo. Mas a formação de uma família requer muito trabalho. Caso vocês não saibam, tem no mundo espiritual departamentos que fazem levantamentos justamente juntando tudo aquilo que andei falando, das leis divinas, dos karmas que a gente provoca, no meio de convívio em sociedade. A família agrega todo mundo, um no colo do outro, porque todos têm que ter a chance de evoluir e ninguém segue adiante com perrengue, briga, rusga, desaforo. Não vai para frente. Por Deus, a língua oficial dos altos planos em diante é amor, amor praticado. Então, para que todos evoluam, esse é o foco daqueles trabalhadores. Para vocês terem uma ideia, quando a Mãe Maria saiu do comando, do trabalho socorrista, imenso, que ela deixou para Maria Madalena já saiu, assumiu esse trabalho da Grande Mãe, o cargo fica e os espíritos ocupam. Ela assumiu esse departamento, esse grandioso trabalho de montar famílias. O zelo para formar uma família, vocês não têm ideia, porque as bases precisam ser estáveis, é muito carinho envolvido. Tanto é assim, vamos historicamente relembrar, Gabriel apareceu para o José, futuro marido da Grande Mãe, ela estava noiva dele, avisando que ela seria a mãe do Messias, e vou falar a frase de Mateus: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um menino e chamá-lo-ão de Emanuel, cuja tradução é Deus é conosco. O José acordou daquele sonho, visão, aquela sensação que ele teve e fez assim como foi mandado. Ele não colocou a Mãe Maria em dúvida por ela ter aparecido gestando e recebeu a mulher. Depois eles se entenderam e tiveram mais filhos, mas Jesus não foi o único filho que Mãe Maria teve. E colocou, quando ele nasceu, o nome de Jesus. Então, também eu já comentei um dia que foi Jesus que, diante de 10 mulheres escolhidas, apareceu quem você quer como sua mãe. É muito importante ser mãe de alguém,
porque ali vai uma carga genética, vem a sintonia da gravidez, e aí Jesus falou: "São tão queridas, eu não quero escolher, eu gostaria que para esse cargo que eu vou esse trabalho que eu vou ocupar, que o céu escolhesse". Então, uma luz desceu sobre a grande mãe, acho que já comentei. Então, vocês vejam, Jesus rompeu lá no templo com toda discutiu mesmo, né, com todos os do templo, que deveriam ser os guias do povo hebreu, né. Ele teve que largar a família para ficar junto ao povo essênio, estudando, treinando suas mediunidades. Então, se ele fez tudo isso e se afastou, foi para tratar da imensa família humana, todos os humanos, o foco é outro, é muito maior. Então vocês vejam que mesmo assim, no meio ali do clericalismo, ele encontrou seus assassinos políticos ali. Entre aqueles 12 que ele escolheu, 3 apareceram com falhas. Então vocês vejam, a gente tem que entender que vai aparecer falhas, nos juízos do mundo, e ele próprio falou, quando se trata de respeitar a graça e a verdade, a graça, os dons e a verdade, que trazida por Jesus, nós vamos temer quem dos homens? Temos que focar é quem foi exemplo mesmo. Jesus e João Batista Gabriel também anunciou que João Batista vem, e os 2 são primos, e os 2 estavam anunciados que viriam, e o precursor João Batista, uma das vidas de Oswaldo Polidoro, também foi. Seus pais foram visitados por Gabriel, e, foi o pai dele deu risada, vocês leiam lá, é muito interessante. Gabriel falou: "Já que você riu do que eu te anunciei", porque o futuro pai de João Batista era muito velhinho, a mãe também, ele deu risada: "Como?". E aí, por ter duvidado, ele ficou mudo até que um dia, quando estavam escolhendo o nome, ele obedeceu Gabriel e colocou o nome de João. Então vejam que sempre muito zelo da parte espiritual para as vidas dos grandiosos espíritos que vieram para missões, muito zelo, família. Então, a família de um Cristo planetário, por exemplo, está lá nos capítulos condensados do Evangelho Eterno. Sempre vai ser considerada, já porque chegou ao patamar de governo planetário, vai ser considerada a família, a humanidade toda. Prestem atenção, a humanidade planetária é a família do diretor planetário. E a lei de Deus também não abre precedentes, não tem ninguém que é mais especial que o outro. Cada um receberá de acordo com suas obras, não é porque tem parente esse, parente aquele. A mãe de João Evangelista pediu um lugar especial no céu para meu filho. Jesus falou: "Eu posso apontar pelo comportamento como lá chegar, colocar não". Então tudo isso nos leva a reconsiderar parentes. Quando a gente desencarna, quem foi pai e mãe, quando a gente chega do outro lado, o carinho volta, o amor volta, mas a gente chega do outro lado, já tratando como: "Oi, irmão, muito obrigado, grato pelo que você fez", enfim. Pai, pai, só Deus. Portanto, nós temos infinitos irmãos, de infinitos graus de função, de tamanho evolutivo. Nós temos uma família gigantesca, infinita. E a família pequena que nos traz a carne é um pequeno reduto, mas tremendamente respeitável, e nós vamos ver por que esta família menor,
que foi o nosso berço quando chegamos, ela é uma forma de nos ensinar aos poucos, porque se a gente não respeitar diferenças, as pessoas da família pequena, mas de que jeito nós vamos respeitar a grande família? Tem gente que está até falando, essa juventude de hoje quer mudar a direção do mundo, mas não limpa o próprio quarto, não arruma o próprio armário. Mais ou menos nesse sentido, como olhar para uma família pequena, lembrando que iremos ter que ser pais, considerar, como irmãos de fato, a humanidade inteira. Ai daquele que, vai chegar a desrespeitar ou vai ser motivo de desmanche de um grupo familiar. Briga, sim. Nossa, o próprio ele falava, quando a gente ia na casa dele, Jesus não falou, amai-vos uns aos outros, eu vou deixar para vocês mais barato. Se vocês conseguirem, tentem, suportai-vos uns aos outros, porque já está bom. Então vejam como é considerado tudo isso. Outras coisas são consideradas. Por exemplo, antes, a gente nem olha por esse lado, antes de João Batista ser João Batista, milênios atrás ele foi Moisés, e discípulo da cabala egípcia, sabia todo o conhecimento espiritual, vidência aberta, dons a toda a prova abertos. Teve quem seria que foi a missão dele, quem seria que foi o o casal. Vejam, a missão dele era, fora entregar os 10 mandamentos, seria enraizar, unir as 12 tribos, o que ele fez, andando pelo deserto, porque caramba, o mundo espiritual colocaria ele direto e reto na terra prometida. Como colocou os 3 reis magos. Vieram um de cada lugar e na hora se encontraram para homenagear Jesus. Mas Moisés carregou aquela turma andando pelo deserto, fazendo caminhos tortuosos por 40 anos, 2 gerações, para unir, enraizar aquela grande família espiritual, daquelas 12 tribos que foram tiradas do povo do Egito, para ser ali dentro do seio daquela família espiritual escolhida, justamente o berço daquele lá na frente que viria a trazer a graça e a revelação. Jesus nasceria e traria os dons. Moisés trouxe os dons para menos pessoas. Ali viriam aqueles já possuidores dos dons, grandiosos, profetas, apóstolos, para que a luz doutrinária brilhasse para todas as inteligências do planeta, para haver consolo para os corações. Quem seriam os pais dele? Ele nasceu daquela princesa que colocou um bercinho cheio de betume, de piche, para não afundar. Ela colocou o filho dela, ele foi filho daquela princesa que falou: "Nossa, achei uma criança, vou criar". Claro que vai criar a filha dela. Esta mulher uma das vidas dela, mais para frente, será Maria, a mãe de Jesus. É o mesmo espírito, aquela princesa egípcia, que se apaixonou por um hebreu. Então, nossa, um egípcio, um hebreu, não podia tornar público. Este hebreu era uma das vidas de Dr. Bezerra de Menezes. Então vejam que casal maravilhoso para que fossem pais de um espírito deste tamanho. Zelo pelo espírito que teria tanta missão grandiosa para cumprir.
Tanto Jesus quanto Moisés, por exemplo, para casais, conversaram a respeito de separação. Separação de casais, que é muito comum, casam-se jovens e depois acontece de precisarem de não se darem bem. Moisés admitia o divórcio, a separação, porque ele conhecia muito bem, os 2 conhecem muito bem fragilidades humanas. Então, em circunstâncias extremas, eles admitiam que se separassem. Então, principalmente para que compromissos morais não fiquem pendentes, e a família é, com certeza, tida pelo mundo espiritual como a base da educação espiritual, a partir do colo materno. "Ah, mas é que eu tive o nenê, mas eu não era casada", mas que no mundo espiritual não se espera cartório, assinar nada para considerar um casal, para que uma criança nasça. Ali é uma família, 2 e um bebê, e já nasceu uma família ali, e aí agregam os demais. Então tem que ser a base da educação espiritual, moral, através do exemplo, desde o colo. Uma criança que aprender junto com o leite materno não vai esquecer o que aprendeu. Por quê? Porque para todos vale a ideia de que nascer naquela família vai ajudar o sentido moral da vida não se perder de foco, para não se perder também a escalada divinizadora daquele filho de Deus, enfim. Porque tudo que contribui para desajuste pessoal, para desmanchar o equilíbrio de uma família, provocar desarmonia, ou uma pessoa vem de fora e quebra aquele compromisso, ou falta de paciência, enfim, não vou discutir 1 milhão de oportunidades para que a coisa não dê certo, mas esta instituição máxima é base da sociedade mesmo e é tida como a base fundamental de uma educação individual. Depois vai para a escola, aí é outro tipo de educação, mas a educação individual, se houver alguém que prejudicasse, mas pode ser dentro do próprio casal ou vindo de fora, um dia no espaço e no tempo, quando a gente já viu isso quando falamos leis que regem, esse reajuste vai ter que acontecer por parte da justiça divina. Este reajuste vai ter que acontecer. Alguém colaborou que desmanchasse, um casamento muito amado vai ser desmanchado. E tudo isso não vai ser na próxima, na outra, um dia, no tempo e no espaço. Então, por isso que Jesus e Moisés afirmaram da importância fundamental da família, da possibilidade de desmanchar, por quê? Porque a família humana tem suas falhas, mas se as leis humanas visam, então, o bem, desmancha, não precisa ficar fazendo escândalo e tal, não deu certo, repare que também a lei humana pode favorecer, através do divórcio, a separação e o recasamento, uma oportunidade para corrigir o caminho, retomar, enfim. Se a lei humana faz isso, a lei divina, muito mais profundamente, com muito mais conhecimento de causa, vai ter que ser não, ela é muito mais rigorosa, porque é no íntimo que age, e o legislador humano encara esses 2 lados, desmanchar e retomar, então, nossa, por Deus também deve haver a oportunidade de retomar essa célula, com certeza, para que não fique truncado, não fique aquela coisa pendente, sempre visando o bem dos espíritos. Jesus falava: quem precisa do médico é o doente, então qual é o remédio?
Hoje a gente pode falar muito mais aberto e dá para entender, se todos tivessem conhecimento dos problemas que geram para frente, que usassem de mais prudência, cuidado, paciencinha, persiste, tenta, renuncia um pouquinho, porque são 2 pessoas diferentes, obviamente. Aí ninguém vai conseguir, sem isso, desempenhar tudo aquilo de dever que cada um tem. Não é só cobrança, né, deveres, enfim. E, seguindo tudo bem, deveria ser o caminho de desabrochar as virtudes, né, mas, por falta de paciência, negando, ignorando tudo aquilo das leis, a lei do karma, ignorando que tem outras vidas pela frente, negando as leis divinas, aparecendo com tanto materialismo, você é isso, você é aquilo, é brutalidade, desvios que vêm de fora, inversões, depravações que vão surgindo, então tudo isso vai terminar em pranto e ranger dos dentes. Cada caso é um caso, não há uma lei específica, mas tudo será estudado, mas esta coisa, esta peneira vai passar. E quem tem que mudar é o Filho de Deus. Com quem tiver conhecimento, que já souber, porque Deus e suas leis não vão mudar. Então, naquilo que tivemos liberdade de escolher, não deu certo, ok, divorcia, separa, ok, mas o que é que está entrando aí? Egoísmo? Mimimi? Quero tudo para mim? Enfim. Então, vamos entender que prezar a família, prezar e preservar a família tem 2 focos. Não é só tentar evitar que ela desmanche, porque às vezes é paciencinha que precisa um pouquinho mais, enfim. Mas é não só tentar preservar, mas se não deu, nos melhores termos possíveis, tenta reconstruir outro foco familiar. Porque se desmanchou, o processo pode ter sido justo, como também pode ter sido injusto, né. Vai sempre lembrando, quem conhece a doutrina já carrega a coisa diferente, porque sabe que a justiça divina está acima de tudo, e aí ela vai oferecer o remédio para o doente do caso ali. Essas leis que são imutáveis, que regem tudo na nossa vida também, oferecem oportunidades. Vai aparecer oportunidade. Por exemplo, desmanchou família em outras vidas, ou negou, não gosto de você, não gosto de você, não gosto. Tantos apareceram, você não quis ninguém? Também vai aparecer esse reparo no decorrer das encarnações. Tenta casar e não consegue. Enfim, a gente tem que lembrar que, com a falta de conhecimento doutrinário, a gente acaba fazendo, certas atitudes egoístas até, né, porque é uma fonte de conhecimento doutrinário, traz recursos espirituais, a gente se abre para ajudas, enfim. Assim como foram os grandes desvios, vai ter também grandes acontecimentos que vão trazer a gente de volta mais para frente, os casamentos se tornam mais estáveis, mais para frente, que eu quero dizer, na história dos espíritos, os casamentos são mais estáveis, mais amorosos, mais amistosos, porque o respeito começa a aparecer, enfim. E não é só o casal, filhos, pais e filhos, primos, parentes, enfim, a gente agora tá vendo tanta coisa depois de tanto aviso, que Jesus apontava: "Ai daquele por onde vierem os escândalos, desmoralizações terríveis", que ele avisou que teríamos, e até ele colocou que conhecedores da doutrina ficariam de coração duro para ver graçar tanto crime espalhado pela terra,
inversões, querendo direitos não, o que eu faço, que é um erro, tem que valer como acerto, enfim. E ver que os mais científicos meios de comunicação que a ciência já nos trouxe estão servindo de veículo para essas imundícies se espalharem. Antigamente a gente não sabia tanta coisa, de erro também. Então, é óbvio que a grande renovação não vai vir com paz e harmonia. Na sequência, eu vou contar uns casos para vocês, mas os casos que eu tirei de livros. Então, num dos livros, sempre de Oswaldo Polidoro, tem muitos, eu separei alguns exemplos. Um espírito que era diretor de uma escola, diretora de uma escola, foi chamada a escolher a família dela e ela escolheu uma família que conhecesse já o espiritismo na época. Por que seria? Porque, ué, mas e daí? Eu nasci de família católica porque não tinha de jeito nenhum nada por perto espírita. Mas me fiz. Com 16 anos eu já estava, nossa, um monte de livro lido, vontade de conhecer. É, é apaixonante, vocês não acham? Enfim, muita gente poderia dizer assim, nossa, escolher uma família espírita, e daí? Representa muita coisa. Porque é nos primeiros setênios, os 7 primeiros anos, e depois dos 7 aos 14, 13, 14. No povo hebreu, eles dizem que com 13 é que a gente conhece quem é teu filho de fato. Que ele já surge como o adultinho que ele vai ser. Por quê? Porque já está colhendo o que recebeu de educação nos primeiros anos. E agora nós vamos para a parte de conhecimento que está ali naquele caso, desta pessoa, que vale relembrar sempre. Nós estamos sempre, cada um, ligados a espíritos que estão em planos elevados e espíritos de vidas passadas, parentes do passado, companheiros de trabalho do passado, enfim, ligados lá embaixo também. Então, na mistura de maiores e menores, é necessário que uma família tenha, para que haja favorecimento. O grande precisa dar exemplo ensinando para crescer mais. O menor já vai ter com quem aprender, e ganham os dois lados. É o mecanismo da lei do próprio Pai Divino. Deus fala sem discutir. Ele não precisa falar alto. Deus não faz discursos, ele envolve todo mundo e favorece essa sagrada oportunidade de vivenciar. Aquele que foi meu assassino no passado vai sentar no meu colo, vai ser meu filho tão gracinha. E lá se foi, aquele compromisso feio, feito por ignorância, por desespero, enfim. Então, é Deus falando, convidando a gente para amar cada vez mais. Aliás, eu devo dizer que Deus não está na Terra, muita gente pode ainda pensar assim, Deus, o homem está aqui, então o homem está na terra, Deus está no céu, não é bem assim. A frase que nos explica é assim: o homem está onde Deus está, o tempo inteiro. Nós dois, eu e o Pai, de onde eu vim, nós todos, e Deus, o nosso Pai, somos onipresentes entre nós. Deus é onipresente para cada um de nós. Então, lembrando, a atmosfera da Terra, estamos encarnados. Metade do tempo, o tempo todo a gente percebe um burburinho. Tem gente mais sensível que já certos lugares não consegue passar, fica arrepiado, pessoas. Não fui com a cara daquela pessoa, alguma coisa. Enfim, a sensibilidade alerta. Mas vamos considerar. No planeta, metade está dormindo, no planeta todo, metade está dormindo, metade está acordada, ou acordando, ou acabou de dormir. Muito bem. Esta pessoa que está dormindo, metade do planeta, saiu do corpo.
Será que são todos que vão a trabalho, como a gente aprendeu, que é bom orar antes de dormir, estar ligado a umas conhecer o mundo espiritual, desejar um trabalho? A maioria vagueia por aí, vai andando para lá e para cá, de acordo com suas necessidades, vícios, procurando meios iguais a ele. Se eu sou viciada em bebida, eu quero um bar. Se eu tenho um vício de falar fofoca, eu vou buscar fulana, beltrana, beltrano, que são ótimas para isso. Sabe, essas amizades que se buscam por sintonia. E a metade ainda dos desencarnados, isso aí falei dos encarnados. Esse é o nosso ambiente espiritual. Ah, mas eu estou no Brasil, eu tenho vidas que eu tive não sei aonde, na África. De noite, para o mundo espiritual, não tem isso. E aí vamos lembrar também que os desencarnados têm de tudo. Tem os espíritos elementais que estão aprendendo agora, agindo na natureza, conviver com os homens. Tem os espíritos endurecidos que a crosta terrestre é o plano deles, os brutos, subcrosta e crosta, ficam chumbados por aqui. E nós por aqui. Diferentes trabalhadores do bem, maravilhosos, espíritos deliciosos, familiares gostosos que a gente teve na vida passada, que querem bem a nós, que choraram quando a gente encarnou. E eles vão perguntar onde estariam fulano e beltrano e vêm nos ajudar, interagir. Então, como é que a gente vai proceder com as aproximações malévolas? Malévolas. É complexo, hein? Porque tem em volta de nós muita aproximação maléfica. É simples e é complexo, é um problema. Por quê? Também por via de problemas velhos, nós teremos estes aproximados bons e ruins, e também as atrações que a gente tem que eliminar por momentos fugazes. Nossa, passei raiva, gritei palavrão, perdi, até magoei gente da minha família e tal. Pronto, atraiu. Estavam aqui perto, vieram ver, oba, aqui tem briga. Então, tudo isso, essas atrações têm que ser eliminadas, casos e casos existem, tem espíritos que se adotam por sistema de interinfluência, gostam um do outro e permitem que esses espíritos fiquem aí na casa, é companhia. Tem os mesmos costumes, o mundo espiritual não vai tirar. Tem o mesmo costume, você permitiu. Então, tem uns que ficam cuidando uns dos outros. Volto ao caso da bebida. Quem usa um encarnado para beber, desencarnou e está bebendo através de um encarnado, eles cuidam, porque esse cara, eu uso ele para beber junto. E por aí vocês extrapolam para tudo o resto. Então, ficam influenciando o tempo todo uns aos outros. Não é permitido. A justiça suprema, a justiça divina não vai tirar a relativa liberdade que a gente tem e responsabilidade, como a gente sempre fala, de arcar com as companhias que a gente tem. Então, em termos de família, que é o nosso tema de hoje, todo mundo quietinho, assistindo um filme, pai, mãe, as crianças, veio a tia, veio a avó também, ai que delícia, a família inteira assistindo um filme, e de repente, uma criança dá uma cotovelada no outro, para, não sei o quê, 1 minuto e meio e o circo já desabou. Fica aquela gritaria, também foi você, não sei o quê, e os espíritos que provocaram dando risada. Conhecer a doutrina faz muita diferença. O ambiente do encarnado é mais propenso aos desencarnados que estão, vamos ver se eu consigo explicar. É reflexo mais dos desencarnados que estão em volta. Porque por uma bobeada, tudo aquilo pode cair. Então,
Temos que saber que a gente tem que andar. Quantas vezes eu já não escutei, e nos livros tem, viver em estado de oração. E não é oração pegar o livro e ler, não. É de sintonia, é de estar sempre bem, uma música bonita, como eu sempre falei. Então, não, o homem tem que se poupar de opressões, coisas que me oprimem. Meu, tira isso da frente. Amigos, irmãos que ficam, tenta ter paciência. A grande mãe Maria fala sempre: ok, você nasceu num balaio de gato. Esses espíritos todos, onde você nasceu, gostam de brigar. Mas se você não fizer por sair deste tipo de ambiente, não entrando nas brigas, não precisa tentar apartar. Se não é teu, deixa. Procura dar exemplo, chama, fulano e beltrano, finge que não sabe, para uma conversa, enfim. Mãe Maria sempre falava: por que eu colocaria você nesta família de novo, se você se poupou de brigas, e você entraria de novo nesse balaio de gatos? Não, você na próxima encarnação está livre deles. Fica a dica. Então, pensamentos, a gente já andou falando várias vezes em vários temas. Os pensamentos formam, aqueles pensamentos formam, que tem cores variadas de acordo com o que foi o pensamento. Tem pensamento que exala brilho, perfume, música. E tem pensamento que as pessoas vão tendo e vão, são cores escuras, mal cheirosas, que grudam. Então, as emanações superiores conduzem ao bem, estimulam, fazem uma barreira poderosa contra aquelas coisas esquisitas, e é pela aura que essas coisas estranhas, a aura de cada um vai barrar, até chega a queimar coisas que estranhas que encostam. Se a pessoa está bem, queima aquilo tudo, repele aqueles agentes negativos do mundo invisível, certo? Então, mantenha cada um a ideia, a certeza de que cada um é a guarda de cada casa. Nós temos casas, nas nossas casas, a maioria tem um guardião. Mas se a casa for um antro de briga, esse guardião pede para sair, o mundo espiritual deixa. É assim que eles gostam, deixa. Então, vamos ser nossos guardas das próprias residências, porque a cada um se revestir de luz, de radiações, mas poderosas, porque um pensamento amoroso é poderoso. Então, faz muita diferença no dia a dia. Pessoas de fora, quando entram, falam: nossa, tua casa é tão gostosa. Vou ler um depoimento de um personagem, como eu estava lendo. Ele fala: ele pôde escolher a família. Laços de sangue, laços intelectuais, laços morais, tantos outros laços que a gente pode fazer para unir seres entre si, tanto de forma pessoal como coletiva. Devo dizer que no seio daquela família onde eu nasci, eu me dei bem com todos, espontaneamente. Às vezes eu achava que as ideias iriam colidir numa conversa, mas com uma lógica, uma bondade que causava espanto. Eles punham minhas ideias contra o barranco, explicavam as deles, enfim, no sentido de calma, não é assim. E foram me educando, foram doces anos que eu vivi engastado, que nem uma pedra de anel, engastado, no seio daquela família, cuja lembrança me traz ao coração lembranças maravilhosas. Vê, foi naquele ambiente de paz, de suavidade cristã, que eu aprendi que
pensar, sempre o pensar, vocês estão reparando? Em ser mais que os outros, só o pensar em ser mais, em ser melhor que os outros, ostentando um título, "Ah, eu consegui um diploma, eu vou esnobar", tudo isso foi outorgado por atividade humana, um diploma. Isso, além de não significar nada em termos individuais, não tem valor, de fato, porque acarreta a cumplicidade de outras pessoas que também podem falar: "Ah, você também tem esse diploma? Ó, nós 2 aqui", e passam a se corromper um ao outro. Agora, nenhum título, nenhuma outorga humana que podem dar para nós, jamais vai garantir quem quer que seja a chegar do outro lado e encontrar um posto maior. Não é por aí. Um posto de hierarquia maior, eu subi nesta vida porque tive um diploma este ou aquele. Não é assim. Então ele dá graças a Deus por ter sido, como ele mesmo fala, colocaram minhas ideias num barranco e calmamente me explicaram onde estava meu erro. Então, está nos capítulos condensados e eu vou ler trechos. O único modo de ser ajudado é ajudando. Quem olha mal, olho mal, tem gente que tem olho mal para fora, como é que vai conseguir enxergar bem para dentro? Muitos são os filhos de Deus que gostariam de ajudar os habitantes de outros planetas. Eu quero, quando esses expulsos saírem do planeta e eu sobrar, quem falou, né? Eu quero ajudar, é mesmo. Não aprenderam ainda nem compreender a própria família. Ainda tem briga, tem desavença, tem pensamentos esquisitos. Que dirá um resumo de uma humanidade cósmica? Em outro planeta, porque a humanidade cósmica são bilhões de planetas, quer ajudar daquele outro planeta? Ah, tá. Então a explicação vem, assim como uma mulher não pode varrer a própria casa, enquanto está espiando a casa da vizinha, não dá. Ou eu varro, ou eu espio a casa da vizinha, em cima do muro. Também aquele que se arvora em fiscal doutrinário do outro, não pode dar o melhor exemplo. Você está perdendo tempo fiscalizando o outro. Dê exemplo e não precisa olhar o outro. Porque o bom exemplo não usa título, não usa rótulo, não tem aparência de nada. O bom exemplo se mostra divinamente bem. Não tem instituição lá, é o máximo em senso de responsabilidade. Isso sim, a gente tem que usar. É o fermento dos fariseus que faz o contrário. Foi assim que apareceram os fariseus, enfim, querendo fiscalizar o outro. Então, enquanto a verdade única força a união, só tem uma verdade, é Deus é a verdade suprema e suas leis. Força a união. A gente vai voltar para ele. Os homens se dividem. E por interesses bestas mesmo, e os filhos vão atrás. Então, ó, moral, amor, revelação, sabedoria, virtude, 5, que chamam para a unidade. E o que junta para trazer para baixo é outros 5, bolso, estômago, interesses de sexo, orgulho, egoísmo. Aí vem as separações, as brigas entre irmãos. 5 contra 5. Tem que haver entendimento aí, para funcionar a bem do espírito. Então, muita coisa para abafar, para trazer para fora o que é divino. Então, entendam bem. Nenhuma força, a pessoa tem uma força maravilhosa para fazer alguma coisa e não está acertando. Mas ela tem.
agarra, ela tem boa vontade, acorda cedo, nem sempre acerta, mas acorda cedo, vai e faz. Nenhuma força tem que ser destruída, tá? Tem que ser orientar para o certo, pelo exemplo. Aquele que mais depressa transformar aquele foco negativo, uma fase negativa de uma lei, para uma fase positiva, aí sim esse se torna grande. Então, o que a gente pede, conversa muito pelo olhar divinista para as famílias em geral, e dentro de casa, nas festinhas, enfim, é compreensão das leis. Explica. Não vou fazer isso, não vou discutir com você, porque eu não quero brigar. Eu vou falar baixinho, porque eu quero ver se você me entende, porque se eu gritar, você grita também. Então, ouça. Assim. Então, não é ficar aceitando as coisas, ninguém está falando: "Eu vou aceitar o cara do jeito que é", não é uma aceitação cega do que nós estamos fazendo. Apareceu a confusão, olha as questões de baixo para cima e tenta olhar, focalizar, como se estivesse do alto de cima para baixo, como um irmão mais velho, como o pai, a mãe daquela situação, para reconhecer as verdades que estão presentes ali, naquela grande verdade. Nós não estamos falando o tempo inteiro da graça, da verdade que o Cristo trouxe para todo mundo? Então, como é que a gente vai reconhecer o todo, crescer nas verdades divinas, se a gente não começa a tentar entender as pequenas partes? Por que aquela pessoa está agindo assim? Ah, porque me xingou, falou que eu sou isso. E você é isso que ele falou? Não, não é. E por que você reagiu? Sabe, essas pequenas coisas. Aprender a conhecer as partes de uma briga e abafar. Então, cada caso, então, tem famílias, por exemplo, que a gente vê que briga, briga, briga e o socorro vem na hora certa. Ah, puxa, eu brigo bem menos na minha família, aquela família vive brigando e recebeu a ajuda que precisava, o que que houve? O que será que aconteceu? Gente, grandes culpas do passado vão aparecer na hora certa para ser dirimidas, sim, mas também pagou, não deve mais. E se tem merecimento do passado? Nem tudo que a gente encontra numa família é para sofrimento, a gente tem apoios que vão vir de amizades, de vizinhança. Então, gente, vamos prestar atenção que vai ter resgates e também vai ter serviços consoladores. A mescla, vamos procurar essa mescla. É justiça e ordem agindo, tá certo? Tudo que é normal e justo. Então, cada caso vai resumir o caso que eu quero dizer, cada pessoa dentro de cada família. Causa e efeito. Ah, mas por que que eu brigo? Já acontece demais de aparecer nas orações em conjunto, a psicometria fala: "Nossa, eu não paro de brigar com meu vizinho". Sim, faz vidas que vocês brigam. Quando moravam em castelos, em feudos vizinhos, faz muito tempo que vocês brigam. Então, tudo isto, a gente vai vendo que vai ajuntando, dessa vez foram vizinhos, se continuar, vão ser parentes. E digo mais, esses espíritos que nascem colados são grandiosos inimigos do passado, que um nasceu comandando a perna direita e o outro à esquerda, e se os dois não se afinarem, não vão poder andar. Deus escreve certinho de acordo com as necessidades de cada um. Então, analisar tudo, questões humanas são muito profundas, e a gente tem que errar, tentar acertar, errar, parar de errar. Não foi isso que Jesus falou para aquela adúltera quase sendo, as pessoas com a pedra na mão? Ele falou que jogue a primeira pedra aquele que não tem erro.
Todo mundo largou as pedras, foi embora, e o que ele falou para ela? Vá e não peque mais. A gente tem que saber acertar onde tem um grandioso exemplo, sabe? Então, lição grandiosa. Um Deus, Pai de todos nós. Uma habitação só nós temos, por hora o planeta. Em breve, se a gente progredir rápido, nós vamos para o céu intermundos, ou seja, seremos habitantes do cosmos, por hora no planeta. E uma família só. Quem? Todos os filhos de Deus. Ah, mas é muita coisa, é muita coisa. Começa com a tua família, com a tua classe, se é estudante, com a vizinhança, enfim. Porque é essa a direção. É um dia que a gente entender que a irmandade tem que ser total e que nós temos que ter uma fraternidade prática. Então, tudo isso, a ignorância, o erro, as maldades, tudo, vai ter que ficar para trás para herdar a terra dos futuros ciclos. Vai ter que ficar para trás. Então, união vibracional com Deus é em pequenos detalhes, a gente volta a falar sempre, e não se prejudique, porque a gente não faz nada para os outros. "Ai, eu briguei, mas nunca mais eu vi", nunca mais nesta. Aguarde. No futuro, sabe o que eles dizem no mundo espiritual? O mundo gira, as pedras rolam e os espíritos se reencontram. Isto é falado do outro lado. Então, se a gente despreza uma verdade, a gente se condena a ter que conhecer aquela verdade que a gente desprezou de uma forma esquisitinha. Então, com tudo isso falado, que a humanidade cósmica é a nossa família, obviamente, nós temos que parar de ter egocentrismo. Hello? Acordou? O umbigo não é o centro do universo. O seu, o meu umbigo não é o centro do universo. Estamos pertencendo ao universo. Então, egocentrismo e geocentrismo também. Nossa, sabe aquela fanatismo por time de futebol, por isso que não é bom ter essas religiões, fanatismo. Entender que somos irmãos, conversar como irmãos, entender, praticar como irmãos. Somos uma família. Então, a gente tem que subir juntos no saber, no querer, na hora de agir, na hora de conseguir, e nós não vamos ser filhos dignos de Deus sem deixar de ser restrito, com tanta grandiosidade esperando, mesquinho, jura mesmo que você está assim, que o meu é isso, que o meu é aquilo? Tanta gente perdeu, está tendo enchentes agora no planeta, perderam tudo. Era meu, é meu, essa televisão é minha, água levou. Enfim, enquanto a gente viver fora da ordem divina e na harmonia cósmica, sem chance. Então, com tudo isso de doutrina da verdade, Deus apontou para nós. Vamos ter no planeta uma civilização fraternista universal, uma só bandeira branca, uma só bandeira. Ah, mas tem um monte de países. Aham. Ah, tem gente de todas as cores. Aham. E aí? E aí, então, tudo isso tem um trailerzinho que a gente pode ler no capítulo 11 de Isaías, a civilização, como vai ser, de crianças brincando com cobras, bichos que hoje comem carne, brincando com o que era presa e predador, enfim. Mas essa humanidade, por hora, está muito materialista, brutal, brutal. Se o noticiário estiver demais brutal, desliga, porque já é de noite, vai dormir logo, procura vibrar bonito, pega um livro para ler, foge de coisa que corrompe, imoralidades, apresenta.
mas pode vir de exemplo, de roupas. Ah, tá na moda. Tá na moda? Isso aí foi feito por homens. Tá na moda estar de bem com Deus. Então, procura ver se uma criança não vai ser conspurcada com o exemplo que a gente dá, porque isto vai custar mais caro. Do mesmo jeito que uma bela professora ou até uma enfermeira que cuida de uma criança doente recebe em dobro, não sei se sabiam, em termos de horas trabalhadas, porque está ajudando uma criança a se formar, se foi uma boa professora. Os adultos depondo contra a família, que é a mais sagrada das instituições de toda a humanidade, a família, devia ser o berço da educação espiritual e moral. Então, vai custar caro. Criança educada sem humanidade educada não vai, é impossível, é impossível. Humanidade educada sem famílias educadas também é possível, não vai. Família educada sem uns indivíduos educados não vai para frente, também é impossível. E o indivíduo educado é aquele que, como Jesus exemplificou e falou, indivíduo educado é aquele que dá dignos frutos pelo exemplo. Esse era o convite que ele fazia. Então, o amai-vos uns aos outros, o suportai-vos, afastai-vos do que não é teu, enfim, por causa dessa podridão moral que está por aí, a lei moral, o Cristo exemplar ainda não estão comandando o espetáculo, depende de pessoas que façam essa forma educativa de forma geral e ampla. Eu costumo falar para o pessoal, o divinista tem que ser aquele cara que chama a atenção, a outra pessoa derrubou uma laranja, você estava do lado, se abaixou para pegar, qual é o problema? Era uma senhora de idade, eu abaixo e pego. Não vou deixar cair a laranja no chão. Se ela apodrecer lá embaixo, e se o mercado fosse meu? É uma fruta que se perdeu. Sabe, o divinista está o tempo todo atento para fazer o bem. E aí, então, educando os adultos, primeiro, são eles que têm que dar bons exemplos para as crianças, mas ultimamente são os adultos que estão dando os piores exemplos. E as crianças aprendem, enfim. Se a gente diz que a família é a humanidade, então melhor a gente dizer de outra forma. Somos um bloco, um só perante Deus. Somos todos juntos, porque a gente vai resgatar, né, um com o outro, então somos um só perante a soberana lei. Não existe crime que não vai ser dirimido perante a lei, porque uma criatura fala, eu fiz isso, mas era para cometer um benefício para aquele. Hã? Então Deus não está vendo que aquele está precisando, que viria por outro jeito, você tinha que ter cometido um crime para ajudar aquele? Ai, não, né? E vamos lembrar que não tem ninguém especial, não, mas é que eu sou, você não é nada, eu não sou nada, nós somos todos um, irmãos. E vamos caprichar o tempo inteiro. Quem não respeita a sua razão, quando o outro está colocando a razão dele, ou mais ainda, quem não respeita o direito que a sua família tem, a própria família tem, olhando no direito da família do outro, então, por esta falta de padrão de respeito mútuo, certamente vai estar fora da lei, em geral, e vai responder por isso, certo? Então, recadinho que eu vou ler para vocês, do Evangelho Eterno. Vede bem, filhos do Pai único. Vejam bem, filhos do Pai único. O recado é para nós. Sois feitos por Ele, centros do infinito, centros de infinito em geral. Porque cada um de nós, olhando em volta, tem um infinito para todos os lados. Cada um de nós é centro de infinito. Tanto faz da parte
de espiritual, anímica, como a parte material. Somos cada um. Ah, mas eu andei muito. Ainda olhando é infinito, em volta de cada um de nós. Tudo é casa. E todos, vejam bem, são família. E saiba que a una lei geral que governa a criação e que governa tudo e que governa a todos, esta lei geral envolve e responsabiliza. Vede bem, se a vossa luz individual estiver apagada, sereis treva e nada mais. Ainda que o infinito esplenda em luz divina ao vosso redor. Porque é de cada um a luz que vai emanar. Trabalho nosso. Vamos caprichar, pessoal. Boa família no futuro, caprichando nesta. Até a próxima. E aí...